Gênesis capítulo 3, verso 15. Ontem nós falamos a respeito de onde começou o mal na terra, né? Onde começou o problema das enfermidades, das maldições, de tudo aquilo que assola o ser humano, né? Porque houve um dia uma desobediência. Eva cometeu desobediência, não concordando com Deus, né? E ali entrou todo esse mal na terra. Mas nós vimos também aqui, através desse versículo, que o Senhor promete então ali criar uma forma de redimir o povo, isso é, trazer o povo de volta a Ele. Havia uma lei, aquele que comesse daquele fruto, certamente ia morrer para Deus. E foi o que houve, né? Então aqui no versículo 15 diz assim: porém amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a palavra de Deus garante de que viria um redentor, né? Viria um Messias, um libertador, para que isso aí tudo fosse solucionado. Quer dizer, Deus ia mandar um redentor, um salvador, para poder salvar o povo, dar direito do povo novamente ter esse contato com Deus. Mas para isso levou 5 dias e meio. E 5 dias e meio, isso quer dizer 5.000 anos e meio, para que isso acontecesse. Às vezes nós pensamos assim, eu peço alguma coisa a Deus, às vezes demora. Não é que demora, irmãos. Tudo tem o tempo certo de Deus. Eu conheço um pastor que um dia ele falou assim: pastor, as pessoas às vezes não sabem entender quando o Senhor diz assim, espera um minutinho, né? Porque às vezes é tanta gente pedindo, Senhor, 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 e Senhor às vezes diz assim, espera um pouquinho, só um minutinho, já te atendo. Mas você sabe quanto que é um minutinho de Deus, irmão? Se um dia para Deus é 1000 anos para o homem, então às vezes um minutinho de Deus demora um bom tempinho, né? Mas às vezes, quando Deus diz assim, espera um minutinho, é porque muitas vezes a tua situação não está tão grave. Ainda tem condições de você ir levando. A palavra de Deus diz assim, toma a tua cruz e segue-me. Não é mesmo que a palavra de Deus diz? Toma a tua cruz e segue-me. O problema é que muitas vezes pessoas tomam sua cruz e carregam ela de peso, enchem ela de peso. Aí, é claro, a cruz vai se tornar cada vez mais pesada, né? Mas quando a pessoa toma a cruz que o Senhor colocou sobre ela e segue ao Senhor Jesus, esse fardo não é pesado. Porque a palavra de Deus diz assim, troca comigo, né? Esse teu fardo pesado e leva o meu que é leve. Porque o Senhor, Ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário, retirando todo esse peso que no caso nós teríamos que carregar. Vamos passar lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versos 20 em diante. Ontem nós falamos de que quando o Senhor falou ali à serpente, de que ela poderia ferir o calcanhar, né, do homem, mas nasceria da semente da mulher iria pisá-la na cabeça. O Senhor quis dizer, um dia vai aparecer vai nascer que vai te pisar na cabeça, vai te destruir, vai aniquilar contigo. Enquanto, por esse tempo, você vai poder incomodar, vai poder ferir o homem, mas vai chegar um dia que não vai poder fazer mais isso, né? E eu falei ontem, de que esse tipo de guerra, né, que surgiu então no reino espiritual, só iria acabar quando o Senhor então fizesse tudo que tinha que ser feito, isto é, conseguisse alcançar todos que tinham que ser alcançados. O evangelho teria que ser pregado aos 4 cantos da terra. Hoje eu fui buscar a irmã Leia, né, e fui buscar a irmãzinha ali, mas é mais uma igreja, né, nós comentamos, né? Mas realmente, hoje, as igrejas estão abrindo portas assim, irmãos, em quantidade mesmo. Por quê? Porque nós estamos nos sinais dos tempos e, na realidade,
quanto mais igreja aberta, mais oportunidade você tem de conhecer a Deus. Porque o dia que você for fazer o teu acerto com Deus, você não vai poder dizer assim: Senhor, eu não tive oportunidade de conhecer, não tive oportunidade de saber como que era o Evangelho, eu fiquei na ignorância. Deus perdoa quando nós estamos na ignorância, Deus perdoa quando nós não conhecemos a palavra. Mas hoje as oportunidades estão sendo dadas, né? Hoje a pessoa tem igreja hoje para escolher a qual ela quer ir, o tipo de igreja que ela quer, a forma que ela quer, né? E a igreja, o local, simplesmente é um local onde você se sente bem, para que você dali aprenda da palavra de Deus e se chegue ao Senhor. Porque na realidade a igreja mesmo é você. Você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. Então não importa a placa da igreja onde você frequenta, se era a igreja Revelação, seja de outra, isso não importa. O que importa é que você seja do Senhor Jesus. Amém? Então nós vimos de que só vai acabar esse tipo de coisa no dia que Jesus Cristo então conquistar todas as pessoas que terão que ser conquistadas. Versículo 20 do 1 Coríntios, que nós vimos, capítulo 15, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Nós sabemos que Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou, e ele foi o primeiro a ressuscitar. E dele então em diante, todos também irão ressuscitar. Todos os que dormirem ou morrerem, depende da forma que você quer entender, um dia vão ter que ressuscitar. Todos, não importa aquele que morreu no fogo, na água, foi consumido no mar, isso não importa. Um dia ele vai ter que ressuscitar e vai ter que prestar conta com Deus. Todos nós vamos ter que prestar conta com Deus. Não importa quem seja você, rico, pobre, negro, amarelo, cor-de-rosa, branco, não interessa. Um dia você vai ter que prestar conta com Deus. Todos nós, né? E aqui no versículo 21 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte do ser humano veio por um homem. Ontem nós vimos que esse homem era Adão. O homem morreu para Deus através do pecado de Adão. Então a morte para o ser humano veio através de um homem, que foi Adão. Ele lá no começo errou, ele lá no começo pecou, e a morte para o ser humano veio aonde, né, como nós vimos ontem, Satanás, enganando a Eva, ele se aproveitou dessa oportunidade e tomou posse daquilo que era do homem, do direito que era do homem. Nós, se não fosse o pecado do Adão e da Eva naquela época, hoje nós teríamos uma vida completamente diferente. Não teríamos vida com enfermidade, com tristeza, com dor, com nada. Nós teríamos uma vida completamente diferente. Satanás enganou a Eva e tomou posse disso. Isso é, passou a ser um posseiro na vida das pessoas, né? Tomou posse daquilo que não era dele. Então diz a palavra que visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, por intermédio de Jesus Cristo, em homem, carne e osso, né? Então, da mesma forma que o homem morreu para Jesus, para Deus, nasceu novamente a oportunidade de voltar para Deus, através de Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos morreram pelo fato do pecado de Adão, mas todos nós podemos viver novamente em Cristo Jesus. Cada um, porém, pela sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo e na sua vinda. O que o Senhor quis dizer aqui? Olha, cada um, porém, na sua própria ordem. Aqueles que já morreram, aqueles que já foram até o dia da vinda de Cristo, estes vão descer com Cristo já na hora do acerto final. E aqueles que estarão vivos no dia da volta de Cristo, vão também ser transformados e ter esse encontro com Cristo. Isso vai ser o dia da grande tribulação. É o dia que Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens e toda a terra vai poder ver. Toda a terra. Não vai ficar um ser humano que não possa ver. Nem um ser humano para dizer assim, não, mas eu não vi nem soube do caso. Quando Jesus aparecer nas nuvens,
toda a face da terra vai poder presenciar. Toda. E aqueles que já dormiram em Cristo ou morreram, estes já estão ressuscitados com Cristo e virão com Ele, diz a palavra do Senhor. E aqueles que estão vivos, aqueles que naquele momento que Jesus vir, estão vivos, vivendo nesse corpo, o que vai acontecer? Vão ser transformados num corpo de glória. Esse corpo vai cair, ele vai sair e vai ser transformado num corpo de glória. Irmãos, isso vai causar um grande transtorno. Imagina você, o piloto de um avião, sendo de Jesus Cristo, e nessa hora ele ser arrebatado dali da direção do avião. E o restante que está no avião não serve a Jesus. Que desespero, né? O maquinista de um trem grande aí de 12, 15 vagões, cheio de pessoas, e de repente ele é arrebatado, e esse trem vai ficar desgovernado. Assim como ônibus, carro, isso vai ser uma desgraça enorme. Vai ser algo assim de pavorar as pessoas, deixar as pessoas completamente fora de si. Diz a palavra de Deus que, ai das grávidas, porque muita mulher grávida que não serve ao Senhor, o bebê vai ser arrancado do ventre da mãe. Você já imaginou que tristeza, que dor? E Deus está anunciando isso, desde o começo de todos os tempos, Deus tem anunciado essas coisas. Mas as pessoas brincam, acham que tudo isso é brincadeira. Mas as coisas não são brincadeira, não, irmãos. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Na vinda de Cristo, aqueles que estão vivos vão ter esse encontro contigo, com o Senhor. Então verá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Quando o Senhor tiver destruído, acabado com todo o poder das trevas, quando o poder das trevas tiver sido aniquilado, então acaba tudo. Por isso hoje, tantas igrejas sendo abertas, tantas igrejas com as portas abertas. Por quê? Para que todos tenham oportunidade de conhecer o Senhor. Todos tenham oportunidade de conhecer a Deus. Por que hoje o evangelho está sendo pregado na televisão, na rádio, pela internet, em tudo que é meio de comunicação? Para que um dia todos possam conhecer Jesus Cristo. Muitas pessoas acham que, não, é demais, né? Nossa, hoje a televisão só fala de Jesus. Hoje tem canal que prega a palavra de Deus o dia todo. Rádio, né? Tem rádio hoje aí, Rádio Marumbi mesmo, e outras rádios, é o dia inteiro, dia e noite, só pregando a palavra de Deus. Rádio Marumbi alcança o mundo inteiro. Por que isso? Por que Deus tem permitido essas coisas? Para que você venha conhecer e ter direito, né, da salvação, conhecer o teu direito, que foi perdido lá no Jardim do Éden. Foi lá que nós perdemos o direito de vida, o direito de, vamos dizer assim, da bênção de Deus. Mas vai chegar um dia que isso aí tudo vai acabar. Quando o Senhor entregar o reino de Deus, e o reino de Deus você faz parte dele. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último a ser destruído é a morte. O último inimigo de Deus que vai ser destruído é a morte. E como que a palavra de Deus diz que o último vai ser a morte? Então eu quero dizer para você uma coisa. Porque aqueles que subirem com Cristo vão viver eternamente com Cristo em paz, na eternidade com Jesus. Mas é aqueles que não estiverem com Cristo, que estiverem longe da presença do Senhor, que não estiverem salvos, esses não vão poder morrer. Os irmãos sabiam disso? Não vai haver morte mais, e sim sofrimento. Mas Deus é tão ruim que vai fazer isso com o povo? Não, Deus não é tão ruim. Desde o começo do mundo, desde que mundo é mundo, Deus está alertando. Deus está avisando. Deus tem usado homens e mulheres no mundo inteiro para alertar que o fim vem. E o fim está próximo. Como eu falo às vezes, como um dia para Deus é 1000 anos para o homem pode ser não, mas vai demorar muito. Mas para Deus não, é poucos dias. Esses dias atrás eu comentei aqui, uma pessoa com 80 anos, ela vive 2 horas na presença de Deus.
E 2 horas é muito pouco para se viver, né? 2 horas de vida apenas. E nessas 2 horas de vida, às vezes a pessoa faz tanta coisa errada. Tanta coisa errada. E está na hora de nós acordarmos, irmãos, que o fim está próximo. E quando o Senhor, então, manda o Senhor Jesus Cristo vir e morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, o Senhor fez isso por amor. Amor. Amor por todos nós. O Senhor não queria ver nenhum de nós sem direito à salvação. Através de Adão foi perdido o direito de salvação. Mas através de Jesus Cristo, nós recebemos de volta o direito de salvação. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12. 13, versículo 12, melhor dizendo. 13, 12. O versículo diz assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Jesus, para santificarmos, isso é, para nos darmos o direito de salvação, de vida, ele, através do seu próprio sangue, isto é, morrendo na cruz do Calvário, permitindo de que o homem tirasse ali a sua vida terrena, né? Seu sangue escorresse na cruz do Calvário. Ele fez isso por quê? Por amor a todos nós. E ele sofreu fora da porta. O que a palavra de Deus diz? Ele saiu do pedestal de Deus e se tornou um homem. Porque Jesus era Deus. O verbo era Deus, né? Diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 1. O verbo era Deus e o verbo era Deus e Deus se tornou carne. Jesus desceu do seu pedestal de Deus, nasceu aqui como um ser humano normal, cresceu e morreu na cruz do Calvário, pagando um preço que nenhum de nós teria condições de pagar. E através disso, ele nos dá o direito então de conquistarmos uma vida abençoada. E daí você pergunta: pastor, como que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Como eu devo agir para conquistar uma vida abençoada? Então nós vemos aqui que através do sangue do Senhor Jesus, quando ele saiu do local dele, do pedestal dele, né, como Deus, e permitindo que o sangue dele fosse tirado, né, ali na cruz do Calvário, derramado na cruz do Calvário, é que nós tivemos o direito a essa vida. Como podemos conquistar então uma vida abençoada? Vamos lá para 1 Pedro, é um pouquinho para frente aí, capítulo 15, capítulo 1, melhor dizendo, do versos 15 ao 20. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Como que você quer ser uma pessoa abençoada? Como que você quer ser uma pessoa sarada? Como que você quer ser uma pessoa próspera? Como que você quer ser uma pessoa realmente vencedora? Veja bem, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento dos vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Irmãos, você não foi comprado. Deus não mandou o Filho dele comprar o direito de nós voltarmos à presença de Deus, de termos o mesmo direito que Adão e Eva tinham antes do pecado, através do dinheiro, através do ouro, da prata. Mas nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue poderoso do Senhor, o sangue que verteu na cruz do Calvário.
O sangue que verteu na hora da chicotada, da chibatada que batiam nas costas de Jesus. O sangue que desceu quando colocaram aquela cruz de espinho na cabeça do Senhor Jesus. Quando bateram na cabeça dele com uma cana. Foi esse sangue que quando escorreu pelo rosto dele, pelo corpo dele, é que pagou o preço para que hoje nós tivéssemos direito de vida e salvação. Foi aquele sangue que escorreu das mãos do Senhor Jesus, quando ele foi pregado naquela cruz e levantado naquela cruz, ali como maldito no nosso lugar. Foi esse sangue que nos deu o direito hoje de vida, foi esse sangue que hoje nos dá o direito de voltarmos novamente à presença do Deus Pai Todo-Poderoso. É esse sangue, não é um sangue de animal, não é o sacrifício feito por mão humana, não é o dinheiro que comprou, não foi nada disso. Foi o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E daí você pergunta para mim, pastor, e os meus pecados? Eu estou indo para servir ao Senhor, eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a aprender da palavra, eu comecei a ter entendimento, comecei a buscar, o que eu faço agora? E os meus pecados? Fiz tanta coisa errada. Abra a palavra de Deus aí no 1 João, primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 7 até o 10. E diz assim: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, a qual, desde o princípio, tiveste esse mandamento antigo, e a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. E aquele que diz estar na luz, odeia o seu irmão, e até agora está em trevas. Mas aquele que ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Hoje há tanto ódio espalhado no mundo, né? Tanto ódio, tanta coisa no mundo, e muitas vezes nós não paramos para ver aquilo que o Senhor, eu acho que até eu li errado aqui, eu li o capítulo 2, né? É que eu tinha marcado aqui, eu falei uma coisa e li outra, mas já voltamos lá no 7, do capítulo 1. Hoje é tanto ódio no mundo que as pessoas não param para ver que se ele não amar o seu irmão, não ter entendimento de amar o seu irmão, de maneira nenhuma, de forma alguma, ele vai ter encontro com Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos pensando, mas fulano de tal fez tanta coisa para mim, me agravou tanto, me perseguiu tanto, me fez tanta coisa. E tem muita gente, irmão, dentro da igreja, que esquece uma palavrinha que o Senhor falou. Se alguém te bater na face, do lado direito, oferece o esquerdo, ou bater no esquerdo, oferece o direito. Se alguém te forçar você a andar uma milha, você pega ele para o braço e diz assim, vamos andar 2. É difícil acontecer isso, né, pastor Ação? Difícil, né? Hoje, a primeira coisa que a pessoa faz é revidar. Hoje, a primeira coisa que a pessoa faz é agredir o seu irmão. E como que vai agradar a Deus? Como que vai ser, então, justificado os seus pecados? Agora vamos para o capítulo 1, verso 7. Porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como é que eu faço para mudar a minha vida? Comece a amar o teu irmão. Comece a ter amor por ele. Mas pastor, mas o fulano está pisando no meu calo. Dá o outro pé para ele pisar. Você consegue fazer isso, irmão? Imagina Jesus quando prenderam Jesus e levaram Jesus para a cruz. Se nós formos ler a passagem ali no livro de Mateus, os irmãos podem ler depois a crucificação de Cristo. Ele foi levado e ali batiam nele, cuspiam nele, esbofeteavam ele, falavam para ele assim, se você realmente é o que você fala, Jesus Cristo, né? Desce dessa cruz aí, não é isso que falaram para Jesus? Desce dessa cruz aí, se nós vamos crer
que realmente você é. Qualquer ser humano iria fazer isso se tivesse o poder na mão. Faria ou não faria, irmão? Qualquer um faria. Espera um pouquinho. Eu estou morrendo por esse povo ainda está me esbofeteando, estão me crucificando, estão me matando. Enquanto nós, como filhos de Deus, não aprendermos essa lição, dificilmente você vai receber o perdão dos teus pecados e dificilmente você vai retornar ao Senhor. E dificilmente você vai poder entrar no novo e vivo caminho através do sangue do Cordeiro. Enquanto você reagir com a tua raiva, com a tua ira, com a tua decisão de eu sou e acabou, eu vou defender minha tese, eu vou defender aquilo que eu entendo, aquilo que eu acho, eu estou certo, eu estou errado, blá, 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 blá. Jesus estava cheio de razão para pegar, invocar os anjos dos céus e arrasar com a terra, arrasar com todos, inclusive Satanás colocar extinto na face da terra. Mas ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque ele amou a cada um de nós. E quando ele vai para o matadouro, como diz a palavra, como uma ovelha que vai para o matadouro, sem abrir a sua boca, sem dar um chiado, um chio, ele fez isso e deixou de exemplo para todos nós. E quando nós agimos dessa maneira, nós entramos então com direito de salvação através do sangue do Cordeiro. Somos lavados e remidos, então, pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Senhor Jesus, que nos tira todo o pecado. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E olha, irmão, tem passagem na Bíblia que Jesus curou pessoas sem falar para a enfermidade sair, simplesmente. Perdoados estão os teus pecados. Isso nós entendemos o quê? Que a enfermidade, o mal, o atrapalho financeiro, o atrapalho conjugal, a frigidez, muitas vezes a pessoa se torna fria no casamento, como a pastora falou ontem, ou às vezes excessiva. Tudo aquilo que é demais, tudo aquilo que perturba, que incomoda, tudo isso vem do quê? Do pecado. Tudo isso vem do pecado, irmãos. Porque se não fosse pecado, não havia enfermidade. Se não fosse o pecado, não havia intriga, confusão, casal se separando, família se destruindo. Não existia vício, não existia prostituição, não ia existir absolutamente nada das coisas que não prestam. É tudo através do pecado. E diz mais aqui, ó. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Tem gente que gosta de bater no peito, não, mas eu não sou pecador, eu estou perfeito, não tenho pecado nenhum, né? Opa, eu não, o pecado é os outros. Que hoje é fácil nós arrumarmos pecado na vida dos outros. É fácil hoje nós acharmos defeito na vida dos outros. Há muito tempo atrás o Marcos trouxe uma palavra aqui, ele falou assim, que hoje as pessoas conseguem colocar um óculos rosa, né? E olhar para outra pessoa e ver o defeito das outras. É como se colocasse uma lupa. Nossa, Carmen, como você está cheio de defeito. Como você está cheio de pecado. Irmão Sandro, olha, eu botei o óculosinho rosa que eu estou vendo tudo. Como você está cheio de problema. Mas o mesmo óculosinho, a pessoa olha para si própria e diz assim, como eu sou perfeito. Porque em si as pessoas não acham defeito. Quando ela olha para si, ela não acha defeito. E principalmente quando a pessoa já está magoada com alguém, ela não acha nada de bom na outra pessoa, a não ser defeito. Mas quando a pessoa começa a olhar para si própria, a palavra de Deus diz, não adianta você querer tirar a trave que está no olho do teu irmão, porque você tem que tirar primeiro o que está no teu. Né? Primeiro o que está no teu. Mas diz aqui, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Irmão, não importa que tipo de pecado você tenha cometido, que tipo de vida você tenha levado até o dia de hoje. Para Deus não importa. Deus não está preocupado com o teu passado. Deus não está preocupado com aquilo que você fez no passado. Deus está preocupado do momento que você se coloca para servir a Ele dali em diante. Aí sim. Aí o Senhor tem interesse de ver você, então, tua vida mudada. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Senhor, eu não sou pecador. Nós estamos chamando Deus de mentiroso. E daí a palavra do Senhor não está em nós. E como é que eu confirmo isso? Vamos lá para Apocalipse? Um pouquinho para frente aí. E hoje nós vamos estar encerrando mais cedo, né? Amém? Apocalipse 1, capítulo 1, do verso 5 em diante. Do 5 até o 8. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E agora eu quero que os irmãos prestem bem atenção numa coisa. Você que muitas vezes está olhando para si próprio, está dizendo assim, eu não valo nada, não sirvo para nada, não tenho valor nenhum, eu não sou nada. Eu tenho bronca de ver muitas vezes, eu prego em muita igreja, eu agradeço a Deus por aquilo que Deus tem me dado, eu prego em muitas igrejas, em muitas denominações grandes aí, né? E eu vejo um bando de pessoas dizer assim, Senhor, eu não sou nada, Jesus. Eu não sou nada. Pare com isso, irmão. Não pense dessa maneira. Porque você tem um grande valor para Deus. É um valor inestimável para Deus. Por que um amor tão grande? Porque Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, é porque você tinha valor para Deus. Então para com esse negócio de dizer, eu estou sofrendo porque Deus não quer nada comigo. Eu acho que eu não sirvo para nada, eu não sou nada, então por isso eu tenho passado essa luta, estou passando essa enfermidade, estou passando esse mal. Não, isso é o que o diabo está falando no teu ouvido, isso é o que Satanás tem falado para você ver você na derrota, para ver você destruído, para ver você na miséria, para ver você na enfermidade, para ver você uma vida arrebentada. Mas Jesus Cristo quer dizer para você hoje, que Ele pagou um alto preço por você, através do sangue dEle, quando derramou na cruz do Calvário. E vai além ainda, e Jesus diz assim, e nos constituiu reino e sacerdote para Deus e Pai, e Ele na glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Olha bem o que Deus fez conosco, Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Irmão, você tem que ter isso contigo, na tua mente e no teu coração. No momento que você aceita a palavra do Senhor, e se entrega nas mãos do Senhor, para servir ao Senhor Jesus, para ter o direito de voltar à presença de Deus, Deus te transforma rei e sacerdote dele aqui nessa terra. E um rei não pede nada para ninguém. Quero que os irmãos entendam bem para nós encerrarmos essa palavra hoje. Um rei não fica pedindo nada para ninguém. Um rei não fica implorando nada para ninguém. Um rei, ele dá ordens, ele faz decretos. E aonde um rei passa, as pessoas reverenciam aquele rei. E conforme o lugar que ele vai, tapetes vermelhos são estendidos. E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus separou você para ser rei. E aonde você passar, as pessoas têm que reverenciar você, porque você é o Filho do Senhor Jesus Cristo, o Deus Altíssimo. Aonde você passar, as pessoas têm que olhar para você e dizer, essa pessoa é uma pessoa diferente, porque há o poder de Deus sobre essa vida. Porque quando você é lavado, remido no sangue do Cordeiro, você se torna sacerdote de Deus nessa terra.
E o rei decreta aquilo que ele quer. O rei dá ordens. Então, se você até hoje tem pedido, se você até hoje está aí chorando pelos cantos, as mágoas, dizendo: Jesus, tem misericórdia, Jesus, e me cura. Oh, Jesus, eu sei que o Senhor é bom, maravilhoso. Senhor, tira essa enfermidade de mim. Tira esse atrapalho, Jesus, que está na minha casa, na minha família. Oh, Jesus, tira, Senhor, meu Deus, aquilo que está acontecendo na minha casa. Oh, Jesus, afasta. Irmão, você não está sendo rei do Senhor, você não está sendo separado pelo Senhor, você não está sendo sacerdote de Deus, você tem autoridade no nome do Senhor Jesus, porque Ele cobriu você com o sangue dEle, quando desceu na cruz do Calvário. Quando desceu o sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele te deu autoridade de usar o nome dEle. Então você pode se levantar e dizer: no nome do Senhor Jesus, hoje eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro, então eu mando todo esse mal que está sobre mim embora. E Deus vai honrar esse compromisso contigo. Deus vai honrar esse compromisso contigo. A tua vida vai mudar totalmente. Mas se você ficar aí, ó, irmão, chorando pelos cantos, ouvido ao azar, não vai acontecer nada. Às vezes eu encontro pessoas, né? A gente conhece muita gente. Um irmão, uma irmã por aí. Ô, irmão, como é que está você? Eu estou indo bem, irmão, estou indo como Deus quer. Será que está indo como Deus quer, meu irmão? É vontade de Deus que a pessoa anda se arrastando, irmão? É, moçada? É vontade de Deus que a pessoa anda. Estou indo como Deus quer. Morrendo em pé. Passando necessidade, passando fome. E o que eu faço com a palavra de Deus? Rasgo e jogo fora. Quando o Senhor fala de que nenhum justo mendigaria o pão. O que eu falo quando o Senhor Jesus fala no livro de Isaías, no capítulo 53, vamos lá um pouquinho? Isaías 53. Vamos lá ver o que o Senhor fala. Sabe quanto tempo isso aqui foi escrito antes de Cristo vir à Terra? 730 anos antes de Cristo vir. O profeta Isaías já avisava sobre isso. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado ao braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante a ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e olhamos mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Hoje tem muita gente se enganando, vendo um papel colado na parede, papel de folhinha, papel para as pessoas colocar no bolso, achando que aquilo ali é Jesus Cristo, um homem bonito, de olhos azuis, cabelos loiros, e todo mundo olha e diz assim: olha como Jesus era lindo, maravilhoso. Que mentira! Jesus era judeu, e sendo judeu, ele era um homem normal como qualquer um de nós. E o povo judeu é de pele escura, como eu, como o irmão Daniel, como tem outros irmãos aqui, de pele rude, homem que andava no deserto. Não existia protetor solar, não existia cremezinho para passar no rosto, não. Aquele povo andava no deserto, com sol de 40 graus. E Jesus era um homem da pele realmente machucada, um homem normal. Porque se ele fosse um loiro bonito, de cabelos loiros, comprido, olhos azuis, não precisava Judas trair Jesus por 30 moedas de prata e dizer: eu vou lá, e aquele que eu beijar no rosto, na face, esse é Jesus. Ele simplesmente podia dizer: me dê as 30 moedas e você vai até aquele povo que está reunido lá, e aquele loirinho bonito de cabelos compridos, aquele de olhinhos azuis, aquele é Jesus Cristo. Mas não, ele foi lá e deu um beijo na face de Jesus, traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Está vendo, irmãos? E aqui diz a palavra de Deus: desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe que é padecer, e como um deles, os homens escondem o rosto, e era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras somos sarados. O que eu faço com essa palavra? Rasgo e jogo fora. Se Jesus morreu na cruz do Calvário para você ter vida, para você hoje não ficar aí sofrendo com a enfermidade, rasgo e jogo fora essa palavra? Não. Toma posse, meu irmão. A iniquidade, todo o mal, Jesus levou sobre ele na face da terra. Tudo ele tirou da terra, levou sobre o corpo dele. Mas quem creu na pregação, diz o profeta Isaías. E ele fala isso 730 anos antes de Jesus vir ao mundo. É muito tempo, né, irmãos? Muito tempo. E depois do profeta Isaías, 730 anos passa. E desses 730 anos, nasce Jesus. E já estamos no ano de 2013. E a palavra está sendo pregada. E a palavra está sendo dita. E o povo está sendo alertado. Como foi no tempo lá do dilúvio. Quando Deus alertava que a terra ia ser inundada por um grande dilúvio. O que as pessoas faziam? Riam, brincavam, achavam que aquilo era brincadeira. E hoje a palavra está sendo pregada novamente. E o que o povo fala ainda? Que é brincadeira, bobagem, riem. Mas chegará o tempo que muitos não vão rir mais. Muitos vão estar chorando lágrimas de sangue, como diz a palavra. Porque não dão crédito ao sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Mas você que deu crédito, você que tomou posse dessa palavra, você que está tomando posse daquilo que você está aprendendo nesses 2 dias. Nós vimos que o mal começou lá atrás, não foi culpa minha nem tua. Talvez se fosse eu ou Adão, talvez eu tivesse cometido o mesmo pecado. Talvez se você fosse a Eva, talvez você tivesse cometido o mesmo pecado. Meu irmão sabia? Porque é ser humano, é frágil. Então não adianta nós dizer, mas ele fez, mas se fosse eu não faria. Não tem esse negócio. Talvez fosse nós, naquela época, nós teríamos feito a mesma coisa. Mas hoje o Senhor nos deu direito, remissão, voltarmos ao Senhor Jesus. Basta nós olharmos para a cruz e vermos o sangue de Jesus descendo lá. E através do sangue do Senhor, através desse sangue poderoso que nos purifica e nos perdoa de todo pecado, é que nós podemos receber a nossa vida abençoada. Pastor, você pode me curar? Não, eu não curo ninguém. Muitas pessoas receberam cura através de oração minha. Através das minhas mãos, muitas pessoas já foram curadas de câncer. Pessoas surdas foram curadas. Pessoas que não tinham um rim, Deus restaurou os rins. Já teve pessoa que morreu, ressuscitou na minha mão. Deus já fez muitos milagres através da minha vida. O pastor, você pode curar alguém? Não, não posso. Mas se a tua fé estiver firme em Jesus Cristo, Deus vai operar o milagre na tua vida hoje. Deus vai operar o milagre na tua vida hoje. Se você colocar a tua fé em prática. Se você crê, como diz o profeta Isaías, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Se você crê, Deus vai operar o milagre na tua vida. Se você crê, Deus vai te curar nessa noite. Se você crê, Deus vai restaurar a tua vida nessa noite. Se você crê, Deus vai restaurar totalmente a tua vida. Não importa no que, naquilo que você precisa. Deus vai restaurar você. Amém? O que você quer receber do Senhor Jesus nessa campanha? O que você quer que o Senhor Jesus coloque nas tuas mãos? Pastor, eu queria ser curado. Eu quero dizer uma coisa para você, que só querer não resolve. Só querer não resolve. Mas como, pastor? Não, não resolve. Querer, tem um monte de gente que quer muita coisa. Tem que ter fé. Como fé? Nós temos que acreditar que Jesus pode operar o milagre.
Nós temos que crer que o Senhor Jesus pode operar o milagre na tua vida. Amém, Jesus? Amém? Então você que crê, o Senhor Jesus vai operar o milagre na tua vida hoje. Eu lembro quando eu orei por um rapaz, muitos aqui sabem, muitos aqui não sabem, ele não tinha sangue nas mãos e nem nos pés. E nós oramos por ele. E o sangue desceu na hora, na presença de todas as pessoas que estavam ali para assistir. Tanto nas mãos como nos pés. Os dedos dos pés dele já estavam apodrecendo. E Deus restaurou no ato, para todo mundo ver. Orei pelo menino, me chamaram, aqui a irmã Márcia, o irmão Valmir estava junto, o Mancilei. Me chamaram para orar para um menino que estava com uma alta febre. E nós fomos na casa dele para orar. E orei e pedi a Deus, Senhor, faz um milagre, retira a febre como o Senhor tirou da sogra de Pedro. Não fiquei nem expulsando, nem determinando muito tempo. Pedi ao Senhor que fizesse aquele milagre. Menino de 8 anos. Ele não conseguia olhar para a luz. Quando trouxeram esse menino, ele veio gritando, porque ele não aguentava a luz nos olhos dele. Eu fiz aquele pedido ao Senhor e ele desceu do colo da mãe e começou a brincar, e a mãe teve um susto naquela hora. Fomos embora, pedi para que a mãe viesse na igreja testemunhar daquilo que Deus havia feito. Passou alguns dias, ela veio com o menino bem, brincando, conversando, alegre, feliz, mas ele estava com um tampão no rosto inteiro. E eu perguntei à mãe, por que esse menino está com esse tampão no rosto? Ela falou, pastor, naquele dia que nós chamamos você para orar, o meu filho tinha sofrido um derrame cerebral e estava com meningite. E quando você orou, a febre passou. Mas a meningite deixou sequela, ele tem o rosto todinho torto, entortou totalmente o rosto dele. Eu peguei esse menino, eu com a Carmen, minha esposa, levamos ele para um canto da igreja. E eu falei, Deus, eu sei que o Senhor não faz as coisas pela metade. Eu não fazia ideia que esse menino tinha tido um derrame cerebral, nem estava com meningite. E eu orei para que o Senhor tirasse a febre. Isso é para nós entendermos que às vezes nós oramos e oramos mal, não sabemos como pedir. E falei para aquele menino, para o Senhor, Senhor, completa a cura. Não deixa esse menino pela metade, completa a cura por completo. E larguei o menino. E falei para ele assim, olha, quando você sentir que Deus curou o teu rosto, pede para a mamãe tirar esse tampão do rosto, porque você já vai estar curado. Ele saiu, deu uma volta dentro da igreja, foi na mãe e falou, mãe, eu vou tirar o tampão do rosto. A mãe falou assim, não filho, não faça isso, teu rosto está muito feio. E ele falou assim, não, o pastor falou que quando Jesus já tivesse me curado, eu podia tirar esse tampão. Ela falou, não, mas está muito feio. Ele falou, não, eu vou tirar. E foi pela fé dele. Ele pegou aquele tampão e começou a puxar do rosto. E nós levamos um susto de ver aquele rosto todo retorcido. E quando ele terminou de tirar aquele tampão, o rosto do menino voltou no normal, na hora, para todos poderem ver. E o irmãozinho dele, o neto, não tinha cordas vocais, não podia comer. E nós oramos por ele, Deus colocou as cordas vocais no pescoço dele, e ele passou a comer a partir daquele dia e falar aquilo que ele não conseguia falar. Deus é poderoso para fazer grandes milagres, é. Será que Jesus operava milagres só no passado? Não. Jesus continua operando milagres hoje. Mas você tem que crer, meu irmão. Crê. E o Senhor Jesus vai restaurar a tua vida hoje. Jesus vai colocar você de pé hoje. Mas você tem que acreditar. Acreditar na palavra do Senhor. Acreditar que o Senhor Jesus pagou um alto preço por você na cruz do Calvário. E Ele vai te sarar.